Fala, meu sétimo ano, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo em paz? Tranquilaço? Bom, hoje eu trouxe para vocês uma revisãozinha, tá? Por quê? Porque eu vou deixar para vocês no nosso portal uma atividade que vocês vão responder e vão enviar de volta para mim. Essa atividade é um trabalhinho, certo? Esse trabalho vai ser em cima do que nós vimos até aqui nesse segundo bimestre, que são as operações com números decimais e frações, tá? E aí, por isso, como eu sei que foram várias aulas que a gente conversou sobre soma e subtração, depois passou por multiplicação e divisão, raiz quadrada, falamos de potência, eu trouxe hoje uma revisão, tá? Então, o foco da aula de hoje são nas operações que estão no trabalho, tá? Então é uma aula um pouquinho mais curta, vocês vão ver que a gente vai focar somente naquelas que estão no trabalho, porque vocês já viram esse conteúdo todo até aqui, e aí depois a gente vai dar prosseguimento com o restante do conteúdo, com o restante da matéria, certo? Então, bom, aqui tem algumas questões que nós já conversamos, vamos fazer uma revisão para conseguir fazer o trabalho, tá? A letra A dessa nossa revisão traz para a gente uma raiz quadrada de 9 sobre 25. O que nós vimos? Tá? Que quando tem uma raiz quadrada de fração, nós precisamos achar o quê? A raiz quadrada do número de cima, do numerador, e a raiz quadrada do de baixo, do denominador. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu sei que dizer raiz quadrada de 9 sobre 25 seria a mesma coisa que falar que eu quero uma raiz quadrada de 9 e uma raiz quadrada de 25. Então, eu preciso achar a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 25, certo? Bem simples, tá? Por que é bem simples? Porque essa dá pra gente fazer de cabeça. A raiz quadrada, a gente sabe que é um número que vezes ele mesmo, tá? Dá o que está aqui dentro da raiz. Ou seja, o número que é elevado ao quadrado dá o resultado que está dentro da raiz. Vamos lá? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, o 3 vezes ele mesmo dá 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. E embaixo, tá? A gente tem no denominador a raiz quadrada de 25. Vamos continuar? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Opa, raiz quadrada de 25 é o 5. Então, raiz quadrada de 9 sobre 25 é a mesma coisa de dizer que eu quero 3 sobre 5, 3 quintos. Ok? Bom, aqui como é só um exemplo, eu coloquei com números menores. Se os números forem maiores, vocês vão achar igual a gente aprendeu a achar raiz quadrada. Vamos fatorar esses números e aí você vai ir vendo, formando duplas, porque a raiz quadrada é daquele esqueminha que a gente aprendeu que é facinho, tá? Então aqui como é um exemplo, coloquei com números um pouquinho menores, tá? Só para a gente visualizar. Se os números forem maiores, ou se você tiver dificuldade de achar a raiz de maneira mental rapidamente, você pode fazer a fatoração, que não tem problema nenhum. O importante é chegar no resultado. Segundo detalhe, tá? Que a gente conversou pra caramba nessas últimas aulas sobre a simplificação da fração. Essa fração não dá pra gente simplificar, tá? Ela já está simplificada, ela já está na menor fração possível. Por quê? Porque eu não consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Os dois números são primos, eu não consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Bom, vamos para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, eu tenho 0,02 dividido por menos 1 sobre 2. O que a gente conversou também nas nossas aulas? Que essa continha, para eu conseguir fazer ela, eu preciso transformar o número decimal em fração. Como é que eu transformo o número decimal em fração?
A parte de baixo, que é o denominador, vai ser sempre 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Como é que eu vou saber qual vai ser? Se vai ser o 10, se vai ser o 100, se vai ser o 1000, etc. Eu vou ver quantas casas tem depois da vírgula. Quantas casas tiverem depois da vírgula significa o número de zeros que o meu denominador possui. Então aqui tem duas casas depois da vírgula, não tem? Então eu já sei que nessa fração aqui o denominador vai ser o 100, porque tem duas casas, vão virar 2 zeros. Na parte de cima, no numerador, nós vimos que é só botar o número que está aqui em cima sem vírgula. Como os zeros estão à esquerda, aqui em cima a gente diz que tem o 2. Tá? Seria a mesma coisa se colocasse 0, 0, 2. Dá no mesmo, então a gente coloca só o 2 ali em cima. Ok? Então, 2 centésimos, 2 sobre 100, dividido, agora eu já fiz a alteração, dividido por menos 1 sobre 2. Certo? Bom, como é que a gente aprendeu a fazer a divisão? Na nossa regrinha do sanduíche. Como é que é a regrinha do sanduíche? Bota a primeira fração em cima, 2 sobre 100, um traço no meio, e depois a segunda fração, menos 1 sobre 2. Bom, o que a gente faz agora? Multiplica pão com pão, recheio com recheio. Lembram disso? Pão com pão, 2 vezes 2, 4. Recheio com recheio, 100 vezes 1, 100. Agora eu preciso ficar atento ao sinal, certo? Bom, embaixo é negativo, em cima é positivo. O que é que nós aprendemos lá no início desse ano na regrinha de sinal? Sinais diferentes, resultado negativo. Então, aqui nós temos sinais diferentes. Ó. O 2 sobre 100 é 2 centésimos, é positivo. 1 sobre 2 é negativo. Então, se são sinais diferentes, a nossa fração é negativa, certo? Bom, então aqui eu tenho uma divisão de decimal por fração. Primeiro, transforma o decimal em fração, certo? Depois, aplica a regrinha do sanduíche. Vou até escrever aqui de novo. Pão com pão, pão vezes pão, vai dar 4. Recheio vezes recheio. Deu 100 vezes 1, deu 100. Negativo porque sinais diferentes, resultado negativo. Vamos para a multiplicação, tá? Bom, multiplicação. Também tem um número decimal multiplicado por uma fração. O que eu preciso fazer? Sempre que for decimal por fração, a gente vai precisar transformar um número decimal em uma fração. Esse número é negativo, então eu sei que a minha fração vai ser negativa, tá? Quantas casas tem depois da vírgula? Uma só. Se tem uma casa só depois da vírgula, então vai ser o 10, porque o nosso número aqui embaixo só vai ter 0. Em cima é só eu tirar a vírgula, 1,4 sem vírgula vira 14. Então eu vou ter uma fração que é menos 14 sobre 10 vezes menos 2, vou repetir aqui, menos 2 sobre 4. Bem, na multiplicação é bem simples. A gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. 14 vezes 2 vai dar 28. 10 vezes 4 deu 40. Vamos ficar atento ao sinal. Negativo e negativo. Sinais iguais. Se esses sinais são iguais, o resultado é positivo. Se é positivo, você pode deixar assim ou botar o sinal de mais. Não tem problema nenhum. Certo? Então, na multiplicação, transforma em fração, multiplica em cima, multiplica embaixo
e vem para a regrinha dos sinais. Bem, agora tem aqui a mais chatinha, que é onde entra o nosso MMC. Aqui eu tenho, tá, 0,2 mais 1 sobre 2. Bem, dá para fazer? Primeiro eu tenho que transformar o decimal em fração. Então, 0,2 eu vou transformar em fração. Tem uma casa só depois da vírgula. Então aqui embaixo vai ser 10. Em cima é um número sem vírgula, vai ser 2. Então 2 sobre 10 transformei em fração mais 1 sobre 2. Como eu sei que a maioria de vocês está acostumada a fazer utilizando o MMC, a gente vai realizar o MMC aqui no nosso exemplo. Mas se você quiser achar pela regrinha da borboleta, multiplicando cruzado e tudo mais, não tem o menor problema. Pode fazer assim também. Eu acho até mais simples, mais rápido. Mas como a gente já vem na cabeça o MMC, e nós estamos através da videoaula, então vamos pelo MMC. Se você quiser fazer pela regrinha da multiplicação cruzado, pelo esqueminha da borboleta, que nós vimos na nossa videoaula de soma de fração, não tem o menor problema, ok? Pode fazer também de maneira bem tranquila, que vai dar o mesmo resultado. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho 2 sobre 10 mais 1 sobre 2. Denominadores diferentes, eu preciso achar o MMC. Vou achar aqui no cantinho, tá? MMC. MMC de 10 e 2. Bom, a gente começa por 2, porque o número é par. Vai virar 5 aqui. Aqui o 2 vezes 2 vai dar 1. Certo? 2 dividido para 2, na verdade, vai dar 1. Não posso continuar por 2, também não dá por 3, vai ter que ser por 5. 5 por 5 vai dar 1 aqui. 2 vezes 5, o MMC deu 10. Se o MMC deu 10, eu sei que o meu denominador, tá? Vou colocar aqui assim, ó, diminuir um pouquinho. Eu sei que o meu denominador embaixo vai dar 10. Como é que eu sei agora os números que vão ficar em cima? O nosso numerador. MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido para 10, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então aqui vai dar 2 mais 5, 7 sobre 10. É a nossa resposta. Bom, gente, aqui nessa última, coloquei no exemplo, sem ter número negativo, tá? Mas se tiver, fiquem atentos, ok? Tem sempre que se ligar na regrinha do sinal. Às vezes o aluno faz tudo certinho, faz um MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, transforma o decimal em fração. Se ele não se ligar no que é negativo e no que é positivo, ele acaba errando a questão, tá? Então, fez aqui, se atentem sempre ao sinal, o que é positivo e o que é negativo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, todas as frações aqui estão corretas? Todos os resultados estão corretos? Vamos ver. 3 sobre 5, certinho. Menos 4 sobre 100, está certinho? Não, né? A gente precisa simplificar. Lembrem disso? Tá? Sempre simplificar a fração. A fração tem que chegar na menor fração possível. Então aqui eu tenho menos 4 sobre 100. Os dois números são par. Então vai dar para dividir em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então vai dar menos 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. Menos 2, vou colocar o sinal para cá assim, ó. Menos 2 sobre 50. Fechamos? Não. Precisamos simplificar de novo. Por quê? Porque ainda dá para simplificar. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2 de novo e o 2 de novo. 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, vai dar menos 1. 50 dividido para 2, 25.
Então, a nossa fração final, a nossa resposta é menos 1 sobre 25. Fiquem sempre atentos, tá? Aqui, ó, na simplificação da fração. A gente precisa chegar na menor fração possível sempre. Vamos para essa aqui, que é o terceiro, a letra C. Ó, vou colocar aqui um tracinho para dividir, ó, o que é a letra C, tá? E o que é o MMC da questão D aqui embaixo. 28 sobre 40 é a fração final? Não, né? Dá para a gente simplificar. Então, dá para simplificar por 2, por exemplo. 28 dividido para 2 vai dar 14. 40 dividido para 2 vai dar 20. Ainda dá por 2. 14 dividido para 2 vai dar 7. 20 dividido para 2 vai dar 10. Então, o resultado final da letra C vai ser 7 sobre 10, porque é simplificado. O 7 e o 10 não dá mais para simplificar, tá? Vai ficar no 7 e no 10. Na letra D, por coincidência, deu 7 décimos também. Não dá para simplificar, ela está corretinha. Então, tem sempre que simplificar. A simplificação nós também conversamos. Você pode estar fazendo assim, ó, 2, 2, 2, 2. Quando é com o número par, fica até mais fácil. Você sabe que em cima e embaixo vai dividir por 2. Se você tiver, se o número que deu for alto, se você não quer ficar fazendo um por um, vai dar um trabalho enorme, o que você pode fazer é, acha o MDC do número de cima, do numerador, e acha o MDC do numerador e do denominador, certo? Achando o MDC do numerador e do denominador, você já sabe o máximo divisor comum. Pega aquele resultado, divide em cima, divide embaixo. Mas tem sempre que simplificar. Pode ser assim, pode ser através do MDC. Achou o MDC, volta lá na fração, divide em cima, divide embaixo. Vai chegar na simplificação do mesmo jeito. Certo? Então, recapitulando. Raiz de fração. Acha a raiz de cima, acha a raiz de baixo, simplifica se der para simplificar. Fechou a questão, moleza. Divisão de decimal por fração. Transforma o decimal em fração, certo? Faz a formulazinha, bota um em cima do outro e faz a formulazinha do sanduíche. Multiplica o pão e multiplica o recheio, ok? Se liga sempre na regra do sinal, simplifica para chegar no resultado. Sempre atenta ao sinal. Dois sinais positivos, sinal igual, positivo. Se os sinais são iguais, positivo. Se os sinais são diferentes, negativo. Ok? Regrinha que a gente já conversou pra caramba no início do ano. E aqui a letra C, a multiplicação, também transforma o decimal em fração, multiplica em cima, multiplica embaixo, tá? E aí vai chegar no resultado, também simplificando e atento à regrinha dos sinais. Letra D, soma ou subtração, você vai transformar o decimal em fração, achar o MMC, chegar no resultado final, certo? Sempre atento à regrinha dos sinais, fundamental. Beleza, sétimo ano? Então aqui foi um videozinho, tá, de revisão para vocês. Um pouquinho do que a gente viu aí ao longo das 3 ou 4 últimas videoaulas, para vocês realizarem uma atividade e me mandarem ela de volta, tá? Vou deixar tudo isso lá no nosso portal. Grande abraço, ok? Continuem se cuidando. Saudade de vocês. Tamo junto.